Aí aqui já mais dados, 46% não praticavam esporte e 54% praticavam. 93% participavam de projetos sociais. Então, esses exercícios físicos extra classe. Então, os projetos aqui sociais, diminuição de exposição a fatores de risco, engajamento em atividades físicas e esportivas, aprimoramento do desenvolvimento motor e diminuição do sedentarismo. Comportamento motor. Então, aqui, qual a importância do ambiente escolar relacionado às creches? Então, proporciona aqui normalização, até benefícios nas áreas motoras. Claro que hoje os professores, há uns anos atrás, os professores de 0 a 2, 0 a 5 anos eram cuidadores. Muitos não tinham até formação nível superior, 3º grau. Então, hoje, em função da necessidade de ter os cuidados maiores, atenção especial a essa população, então, naturalmente, essa população de profissionais acabam se especializando, não só com a graduação, mas também realizando cursos de especialização na área infantil. No período escolar, é normal a prevalência, por exemplo, aqui parece lateralidade, vocês devem ter escutado. Lateralidade cruzada dentro da população é normal, de 30% a 40%, assim como os desços completos, 50%. Então, muitos ainda veem como negativo apresentar lateralidade cruzada, que é domínio 90% da lateralidade cruzada é olho esquerdo, mão direita, pé direito. Então, 90% da lateralidade aparece com essa situação. Qual a relação com os problemas? Geralmente, as crianças com lateralidade cruzada têm maior vulnerabilidade às dificuldades específicas de leitura e escrita. Isso é uma relação entre hemisfério cerebral, área do hemisfério esquerdo, área de Broca, de Wernicke, que são áreas relacionadas ao aspecto da linguagem, da compreensão e da área motora, área sensitiva e área motora. Bom, aqui para vocês verem como se manifesta a curva aqui na primeira avaliação dos lactentes e na segunda avaliação em idade escolar. As curvas mais ou menos se parecem. É normal a criança de 0 a 2, quando a gente faz uma avaliação, ela pontuar mais, porque os cortes, o intervalo de uma avaliação no primeiro ano são menores, em um mês. Você avalia uma criança aos 10, depois aos 11, depois aos 12, aos 6, aos 7, e já no segundo ano é trimestral, porque aí já dá um espaçamento maior, porque a flexibilidade, a questão da plasticidade cerebral ajuda nesse sentido. Então, é normal a gente dar uma valorizada na pontuação, até no desenvolvimento, para não correr o risco de subestimar a criança nas suas etapas evolutivas. E aqui na idade escolar, já a avaliação é anual, então a criança de 8, 9 anos, se ela apresenta normal baixo no seu desenvolvimento, está dentro da normalidade. Agora, se fosse normal baixo aos 4, 5 anos, já seria um fator de risco. Isso teria que explicar detalhadamente o porquê desses intervalos, tá? Mas como o tempo aqui é curto, eu tenho que andar. Então, aqui, só para mostrar para vocês, deixa eu ver aqui. Então, na primeira etapa, normal, 117 crianças e de risco 28. E na segunda etapa, 127 normal e 18 de risco. Então, houve uma diminuição da população de risco na segunda etapa. Então, aqui 3% permaneceram em situação de risco e 9% passaram de normal para a situação de risco. Foi o inverso. Bom, isso são, claro, que nem todos, eu imaginar assim, todos aqui, quem tem filho, faz lá, quando a criança nasce, faz o teste de Apgar,
que é um teste onde avalia 5 itens, né, de 0 a 2 para cada item, e não necessariamente uma criança que teve um APGAR baixo, que aquilo vai ser um prognóstico para a vida inteira. Não, tem crianças que tiveram 2 aos 5 minutos e depois o desenvolvimento aos 5 anos normal. Então a gente tem casos, se a mãe veio a óbito ao nascimento, a criança sobreviveu e depois o desenvolvimento, foi feito um trabalho em cima da criança e ela conseguiu um desenvolvimento aparentemente dentro da normalidade, né? Então o inverso também é verdadeiro. Às vezes tem um desenvolvimento normal no primeiro ano de vida, ou até mesmo um APGAR 10, e no transcorrer do desenvolvimento começa a apresentar aí alterações no seu desenvolvimento. Então aqui não vou conseguir explicar porque tenho pouco tempo, mas basicamente aqui na inferior, deixa eu ver aqui, 2, 3, inferior aqui na escala são 18, 12 tiveram normal médio de 94, que na primeira etapa 94 crianças tiveram normal médio e depois apenas 12 na segunda etapa, e os demais distribuídos em 3 normal alto, 43 normal médio, 36 normal baixo e 12 inferior. Então foi aquele caso contrário que eu comentei com vocês. Então aqui os aspectos, os fatores internos, intrínsecos e fatores externos que eu vou passar na seguinte, que são fatores de risco para a criança. Não vou conseguir explicar todos para vocês, mas vou adiante. Aqui os fatores externos, ambientais, pobreza, baixa escolaridade dos pais. Inclusive a gente fez aí, trabalhei 10 anos no ambulatório materno-infantil, onde nós fazíamos de mais ou menos 23 municípios que eram encaminhados pela prefeitura de crianças de risco social com problemas na aprendizagem. Dessa população, nós fazíamos uma história clínica, familiar e tal, e como era de escola pública, geralmente municipal, dos municípios pequenos, de 5, 10, 15 mil habitantes, muitos dessas crianças, a escolaridade dos pais não atingiam séries iniciais do ensino fundamental. Aqui o desenvolvimento motor de participantes de projetos sociais. Então aqui, não frequentam nenhum projeto, 66 crianças, frequentam projetos educacionais com atividades diversas, 40 crianças, projetos esportivos educacionais, 33 crianças. Então, por isso que a importância do projeto social. E dessa população, então G1 é que não participa, G2 é que participa de projetos educacionais e o G3 esportivos educacionais. Vocês vão observar aqui que normal alto aparece apenas no G2 e no G3, não no G1, que não participa. Normal médio, que é um desenvolvimento adequado, também alto aqui no G3 e um pouquinho menos aqui no G2. E aqui o normal baixo aparece inversamente. No G1, mais, depois um pouquinho menos no G2, um pouquinho menos no G3. Um minuto. Então seria isso, pessoal. Então a ideia... Eu acabei antes do tempo. Então, a ideia... Eu pensei, bom, o que eu vou apresentar, né? Então a ideia seria justamente isso, mostrar um trabalho científico. Nós temos ali já alguns trabalhos. E esse trabalho eu achei bastante interessante, que é um estudo que pega 2 etapas evolutivas da criança. Existem alguns preconceitos respeito ao desenvolvimento da criança, considerando que a criança, dos anos 30, hoje o desenvolvimento está mais acelerado. Não, se nós levarmos em consideração, alguns padrões de desenvolvimento continuam o mesmo. O que diferencia é a riqueza de informação, o acesso às informações que essa criança tem. Então, ela tem mais possibilidade. Mas isso não impede que o desenvolvimento dela seja dentro do normal, assim como as crianças dos anos 30, os anos 10. Né? Não sei se